Olha, ultimamente o TST vive nos surpreendendo. E se a decisão for da quarta turma, então aí... No vídeo de hoje vamos comentar sobre uma decisão recente do TST da quarta turma, em que a quarta turma entendeu haver sucumbência recíproca no caso de pedido de dano moral em que não for deferido o valor total pleiteado. É isso mesmo que você ouviu. Se você pede 50 mil de dano moral e o juiz dá 10 mil apenas de dano moral, o entendimento da quarta turma do TST é no sentido de que você foi sucumbente em 40 mil reais. E sobre esses 40 mil reais, lembra que incide honorários de sucumbência. Vamos comentar sobre essa decisão? Vem comigo! Rapidinho, antes da gente entrar no tema, só falar uma coisa com vocês, que quando eu criei esse canal no YouTube, eu disse que eu não ia ser uma youtuber e ficar pedindo para todo mundo ficar dando like no vídeo, blá blá blá. Mas eu descobri que quanto mais likes tiverem no vídeo, mais o YouTube recomenda esse vídeo para as pessoas. Então, eu vou ter que pedir, dá o seu like aqui rapidinho e vão ao que interessa. Eu vou colocar na tela para vocês um trechinho da ementa dessa decisão da quarta turma do TST, para vocês entenderem a dimensão. Olha só. A sucumbência recíproca e parcial deve ser analisada em relação a cada pedido, não podendo ser afastada pelo acolhimento parcial da pretensão. No caso dos autos, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000 atende ao disposto no artigo 292, inciso 5 do CPC de 2015. Tendo havido acolhimento parcial da pretensão, com deferimento do valor de R$ 3.000, a sucumbência recíproca das partes no âmbito do pedido deduzido, de forma a incidir honorários para o advogado do reclamante sobre o valor obtido e para o advogado da reclamada sobre a diferença rejeitada. Sobre esse enfoque, fixa o entendimento no sentido de que, em se tratando de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467 de 2017, como no presente caso, deve ser aplicado o disposto no artigo 791-A e parágrafos da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência recíproca quando o pedido de danos morais é parcialmente acolhido, mesmo sendo beneficiário da gratuidade da justiça. A quarta turma entendeu, nesse caso, que houve o que ela chamou de sucumbência recíproca interna do pedido. Ou seja, o reclamante pediu 4 mil de danos morais, recebeu 3 mil. Ele foi sucumbente em R$ 1.000. Então, houve uma sucumbência recíproca dentro do pedido de danos morais. Esse foi o entendimento unânime da quarta turma do TST. É bom lembrar que o STJ tem uma súmula, que é a súmula 326, no sentido de que se a parte não foi concedido o valor total do que ela pediu a título de danos morais, não há sucumbência recíproca, porque você analisa o pedido. Ela não foi vencida no pedido, ela ganhou o pedido de danos morais. Só o valor que não foi aquele pedido. Então, não há que se falar em sucumbência recíproca nesse caso. Olha o teor da súmula 326 do STJ. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. E olha como eu falei, é decisão do STJ, Justiça Comum. Já tem tempo que a possibilidade de honorário de sucumbência, no caso de sucumbência recíproca, gerava controvérsias no processo do trabalho. Mas olha o que diz o artigo 791-A, parágrafo 3º da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parte da doutrina, parte minoritária, tá? Entende que como o CPC de 2015 e a reforma trabalhista, após a reforma trabalhista, passou-se a exigir que a parte indique o valor do dano moral na petição inicial, não se aplica mais essa súmula 326 do STJ, já que tem um valor e se o juiz deferia menor, o que ficou a diferença ali seria a sucumbência do autor.
Mas esse não parece ser o melhor entendimento para a maior parte da doutrina. No processo do trabalho, a imputação das despesas processuais está vinculada à derrota no pedido e não na extensão do pedido. Dessa forma, mesmo que a parte não seja totalmente vencedora naquele pedido, ela não é responsável pelos ônus processuais decorridos dali. É o que acontece, por exemplo, nos honorários periciais. Percebam que o artigo 71A, parágrafo 3º da CLT, quando ele fala em sucumbência, ele não está falando sucumbência em cada pedido, e sim em todos os pedidos daquela demanda. Logo, se o reclamante for sucumbente em apenas um dos pedidos, já há a sucumbência recíproca. Mas em cada pedido não se faz essa análise pedido por pedido, vendo a extensão de cada pedido. Imagina só se você fizesse a análise dessa forma. No caso do dano moral é até mais fácil de visualizar, mas imagine você no pedido de horas extras. Você alega que o reclamante ficou devendo, receber 283 horas extras ao longo do contrato de trabalho porque você precisa liquidar os pedidos. Mas fica comprovado que não eram 283, eram 242. E aí ele foi sucumbente naquelas horas extras que ele deixou não foram deferidas. É muito complicado, ele vai sempre ter essa sucumbência recíproca, então, porque o advogado e a parte, na hora de formular os pedidos e de quantificar o valor, não tem como ter a exatidão. E no caso de danos morais, isso é ainda mais complicado. Percebam que em momento nenhum o parágrafo 3º do artigo 790A falou em extensão de cada pedido e disse sucumbente nos pedidos. Ou seja, se a parte perder algum pedido e ganhar outros, óbvio, é sucumbência recíproca, mas não se analisa pedido por pedido. Se a sucumbência é uma partezinha do pedido ali, é muito complicado isso na prática. Percebam que o simples fato de ter a possibilidade de honorários de sucumbência recíproca no processo do trabalho, já afasta a maioria, se não a totalidade, não que é impossível, mas grande parte daquelas aventuras jurídicas que eram muito comuns e muito criticadas na Justiça do Trabalho antes da reforma trabalhista. O simples fato de já ter a condenação em sucumbência já tira a coragem do reclamante de pedir aquilo que ele não tem direito, porque agora ele perde, ele não deixa ele simplesmente não tem o risco de não ganhar nada, agora ele tem um risco de perder. Mas perceba que essa condenação em sucumbência dentro do pedido, a sucumbência interna do pedido, como disse a 4ª turma do TST, ela acaba por punir aquele trabalhador que se viu obrigado a entrar na justiça, acionar o judiciário para pleitear uma verba que ele deixou de receber e foi sucumbente apenas na extensão do pedido. E quando o pedido é de dano moral, esse tema de sucumbência recíproca interna é ainda mais complexo, porque na grande maioria dos casos, o valor do dano moral não atende a critérios objetivos. Aí eu te pergunto, como é que o advogado vai adivinhar o valor do dano moral que aquele juiz vai entender aplicável ao caso? Até porque ele nem sabe quem vai ser o juiz que vai julgar a causa. Muito complexo, né? Imagina só, você entra na Justiça do Trabalho pedindo 50 mil de danos morais porque você, sofreu um assédio sexual. Então você entrou pedindo 50 mil. Só que o juiz entendeu que não era para tanto. 10 mil tá bom, tá bem pago. E o juiz condena em 10 mil reais. Isso significa que você foi sucumbente em 40 mil reais. E sobre esses 40 mil reais incide o quê? Honorários de sucumbência. Imagine que o juiz tenha te condenado a pagar 15% de honorários de sucumbência. Desses 10 mil que você recebeu, significa que 6 mil reais você vai ter que pagar só para o advogado da empresa. Perceba que o advogado está recebendo mais que você. Então, desses 10 mil reais que você recebeu, 6 mil você paga de honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Desses 4 mil que sobraram, você ainda tem que pagar o seu advogado, porque ele não vai trabalhar de graça para você. Então, imagine que combinou ali 20%. Mais de 800 reais para o advogado, você ficou com 3.200 reais dos 10 mil que você recebeu.
Triste, né? Como é que você fica? Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! E aí você pode me perguntar, mas Marina, e o beneficiário da justiça gratuita, ele precisa arcar com esses ônus da sucumbência? Sobre honorários de sucumbência, no caso do beneficiário da justiça gratuita, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, numa ADI que tramita lá no STF, o card tá aqui, não deixe de assistir se você ainda não viu. Nesse vídeo eu comento em detalhes essa ADI, né, a decisão, ainda não temos nem maioria formada, no dia da gravação desse vídeo nós só temos a decisão do Barroso e do Fachin ainda, então cada tribunal decide de um jeito, cada juiz decide de um jeito, infelizmente. O que a CLT diz é que sim, em havendo sucumbência recíproca, porque quando há sucumbência recíproca o reclamante recebe alguma coisa, né? A única forma que o mesmo beneficiário da justiça gratuita não paga os honorários de sucumbência, de acordo com a CLT, é caso ele não receba que ele não tenha nenhum benefício econômico no processo. E se a sucumbência é recíproca, ele ganhou alguma coisa. Então ele teve um benefício econômico. Nesse sentido é que o que o TST nesse processo disse que sucumbência recíproca interna ainda desconta os honorários de sucumbência da parte que o empregado deixou de ganhar no pedido de danos morais. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você também fica indignado com essa decisão da 4ª turma do TST? Porque imagina adivinhar quanto que o julgador, porque não é só o juiz, porque ainda tem fase recursal, então, né, quanto que o juiz vai achar que é justo, quanto que o desembargador vai achar que é justo de dano moral no seu processo, ou você acha que é isso mesmo, que tem que ser assim, tá ok, tá ok, e tem que descontar mesmo, porque sucumbência ele foi quem mandou pedir demais, quem mandou sonhar alto, né, pedir um valor de indenização muito alto. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se você é novo no canal, se inscreve, ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. E manda esse vídeo pro coleguinha, quero saber a opinião de todo mundo. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.